Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma pesquisa para presidente da República e pesquisa que está dando o que falar nas redes sociais, porque ela vem trazer vários cenários de primeiro turno, muitos de segundo turno, e aqui, das pesquisas famosas, é a primeira que eu vejo, pelo menos as eleições para cá, colocando Ciro Gomes disputando o segundo turno contra Lula. E qual será o resultado? Vou trazer daqui a pouco. E testaram Lula contra muitos outros nomes. E assim, tem avaliação do presidente Lula, da economia. Vamos trazer detalhes, reflexões, números, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a pesquisa aqui é do Instituto Futura Inteligência, que entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 12 e 23 de junho de 2025, na margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Foi divulgado aqui em primeira mão pela revista Exame, que é uma revista relativamente conceituada e tal, né? E esse instituto aqui tá entre aqueles institutos que acerta, erra. Olha, o Datafolha, que é um dos mais famosos, errou bastante em 2022 e é normalmente o que tem maior credibilidade, mais famoso. Tem a tal da IPEC, que é do antigo Ibope, essa errou demais em 2022 e mesmo assim o Jornal Nacional pesquisa a IPEC. Futura tá aqui, né? Acerta, erra, então vamos trazer aqui os números diferentes do que tem trazido outros institutos. E aqui é assim, pessoal. Esse instituto que o Lula tá em primeiro, aí vocês vão trazer? Vamos. Aí o Lula tá em segundo, vamos trazer também. A questão, mas o Bolsonaro aqui tá em primeiro, tá em segundo, vamos trazer. E o Ciro, vamos trazer também. Então, eu não sei se é uma coisa muito gritante, o Instituto, assim, mas esse aqui, Futura, tá aí ó, há anos e anos divulgando os seus dados. Então, cenário 1, Eduardo Bolsonaro é o representante do bolsonarismo, digamos assim, e ele lidera, vejam só. Como eu disse, número diferente, você pode gostar, não gostar, concordar ou não. Vou trazer os números aqui e eu acho até que deixa um pouco a dúvida no ar, porque só esse instituto mostra isso, que é o Eduardo Bolsonaro liderando com 33,2. Em segundo vem Lula, com 29,1, empatados tecnicamente dentro da margem de erro, mas com o Eduardo numericamente à frente. Ciro Gomes, 13,1. Também diferente, porque no cenário com Eduardo Bolsonaro, o Ciro ou aparece na frente do Eduardo ou pertinho dele, e não o Eduardo liderando como a gente está vendo aqui. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, 9,1, ninguém branco e nulo, 12,3, indecisos, 3,1. Cenário com o Bolsonaro, que está inelegível. Aqui ele, o mito, sendo irônico, aparece com 45,3 na liderança. O Lula vem em segundo com 29%. Ciro Gomes em terceiro com 10,3, Caiado 5,9, branco nulo 7,5, indecisos 2%. Aqui o Bolsonaro em outros institutos aparece liderando em vários, mas com uma vantagem de 4, 5 pontos. Aí tem um outro que mostra o Lula na frente, 1, 2 pontinhos, mas com essa vantagem aqui só nesse instituto. Contra o Tarcísio, ficou mais perto da realidade de outros institutos. Assim, vai entender, né? Lula lidera com 28,2, Tarcísio em segundo, 26,3, tecnicamente empatados. E o Ciro em terceiro com 14,4, o Caiado vem com 6%. Ninguém branco e nulo, 19,3, e indecisos 5,8. No cenário 4, Michele Bolsonaro lidera com 38,9, o Lula praticamente se mantém aqui em todos os cenários com 29%, que aparece aqui com 29 cravado. Ciro Gomes com 12,1, Ronaldo Caiado 7,8, ninguém branco e nulo 9,4, indecisos 2,9. Colocando o Ratinho Júnior como nome do bolsonarismo, o Lula lidera com 25,4. Ratinho Júnior com 19,2, Ciro Gomes empatado tecnicamente em segundo com 16,8 e o Caiado 11,1. Ninguém branco e nulo 21,5. Indecisos 6%. Esse cenário aqui também está diferente. Com o Ratinho Júnior, o Lula tem uma vantagem maior, aparece ali com mais de 30% em outros institutos, e quem vem em segundo com o Ratinho aqui é o Ciro Gomes, em outros institutos. Nesse aqui o Ratinho apareceu com 19,2%, é um percentual que só esse instituto até agora mostrou também. No cenário 6, eles testaram o Zema como nome do bolsonarismo, e quem lidera é o Lula com 28,3%. Em segundo, vem Ciro Gomes, com 18,8%, Romeu Zema em terceiro com 15%,
Caiado em quarto com 12,8. 20,6 de ninguém branco e nulo e 4,5 de indecisos. Agora, segundo turno aqui é que o bicho pega pro Lula, hein? Vamos começar aqui com o Lula contra Ciro Gomes, que é um cenário que muitos apoiadores do Ciro reclamavam, que os institutos não faziam esse cenário aqui. E aí até a militância que apoia o Ciro contratou, pagou uma pesquisa aí, e que quando você paga, você não compra o resultado, você tem o direito de escolher, opa, eu quero testar esses cenários aqui. Por isso é que de vez em quando, o PP contratou a pesquisa testando o nome do fulano, ou o PT contratou a pesquisa testando o nome do Beltrano. Faz parte, os partidos contratam mesmo. Aí, como ninguém colocava o Ciro no segundo turno, mesmo o Ciro aparecendo em terceiro colocado, segundo, eles colocavam assim o Ratinho Júnior, que aparece em quarto, quinto, no segundo turno, e colocavam o Ciro. A militância contratou uma pesquisa e o Ciro, no segundo turno, venceu todo mundo. Vencia o Lula, vencia o Bolsonaro e vencia o Tarcísio. Aí agora esse instituto colocou o nome do Ciro, que vence o Lula, 41,2 contra 32,1 do Lula. O Ciro com uma vantagem aqui de 9,1, portanto, bem acima da margem de erro, que é de 2,2. Nesse cenário, 24,3 de ninguém branco e nulo, indecisos 2,4. Aqui eu tenho uma reflexão para fazer. O ninguém branco e nulo aqui está um percentual alto, né? A gente pega outros cenários aqui, 11%, 15%. Por que tem esse percentual alto de ninguém branco e nulo, Ciro contra Lula? Porque o bolsonarista mais radical, ele olha para esse cenário e fala, não, eu não voto em nenhum desses dois, não confio no Ciro, não, o Lula nem pensar, né, que o bolsonarista odeia o Lula e não confia no Ciro. Mas supondo que aconteça um cenário, Lula contra Ciro no segundo turno, parênteses, eu acho que o Brasil agradeceria, né, por isso aqui, de não ficar dois candidatos da polarização. O eleitor bolsonarista que hoje fala que votaria ninguém branco nulo, alguém acha que ele vai com quem? Vai com o Lula ou vai com o Ciro? Ele vai com o Ciro. Então eu acho que num eventual segundo turno Ciro contra Lula, o Ciro captaria esses votos bolsonaristas, né, não porque amam o Ciro, mas porque rejeitam mais o Lula, captaria o voto de gente que gosta do Ciro, de gente que às vezes votou no Lula porque não quer o Bolsonaro, mas que sem o Bolsonaro fala, opa, não, pera aí, então Lula fica de casa, deixa eu votar em outra pessoa. Então eu acho que o Ciro de fato venceria o Lula e por um percentual, na minha opinião, até maior do que está aqui. Um outro cenário, Bolsonaro derrotaria o Lula, 50 contra 37,4. E vejam que aqui o ninguém branco e nulo, que era 24 no cenário Ciro-Lula, agora cai para 11,4. Porque aí talvez é o eleitor do Ciro e de outros que dava, não, num dos dois eu não voto mais. Chega, cansei, é o que muitos dizem aí. Num cenário aqui Lula-Tarcísio, Tarcísio derrotaria o Lula, 46,5 contra 34,9. Ninguém branco e nulo, 15,8, indecisos 2,8. A Michele Bolsonaro derrotaria o Lula, 48,4 para a ex-primeira-dama, Lula 38. Ninguém branco e nulo, 12,3. Ratinho Júnior, esse instituto, e que eu me lembro apenas esse, diz que o Ratinho Júnior venceria o Lula. Os outros mostram o Lula vencendo o Ratinho ou ali perto do empate. Ratinho 41,7, Lula 36,7. Ninguém branco e nulo, 19,4 e 2,1 de indecisos. Aqui mostra que o Eduardo Bolsonaro derrotaria o Lula, 44,8 contra 38,1, o que é algo que outros institutos não confirmam e vão aguardar. Talvez daqui a pouco começam a surgir novas pesquisas mostrando que essa está certa. Eu estou trazendo aqui os dados. O Caiado, segundo esse instituto, derrotaria o Lula, 39,2 para o governador de Goiás contra 36,2 do atual presidente. Estão empatados dentro da margem de erro. E o Romeu Zema derrotaria sim, mas é quase um empate. 37,7 para o Zema, 37,6 para o Lula. Estão empatados tecnicamente e quase empatados numericamente. Avaliação do presidente Lula, vejam só. Ruim ou péssimo? Era 46,7 em maio, que já era muita coisa, mas aumentou. Ou seja, piorou para o governo, que agora é ruim ou péssimo para 51,1. No outro lado, ótimo ou bom, que era 31,8, caiu para 23,9. Irregular, que era 20,2, aumentou 4 pontinhos, foi para 24,2. Então a gente pega aqui a diferença entre ruim ou péssimo e ótimo ou bom, que antes era de 15,1, agora era de 15, arredondando aqui, né? Agora passou a ser de quase 30 pontos, né? Quase dobrou. Porque você tem mais para um lado, menos para o outro, então você coloca uma situação aqui muito difícil para o governo, baseado nessa pesquisa. Situação da economia,
para 60,3 é uma situação ruim ou péssima avaliação, né? E ótimo ou bom para 11,7 apenas, regular para 26,7. Esse instituto ouviu 2.000 pessoas e, né, tem aqui, como eu disse, né, entre os dias 12 e 23, e tem a questão aqui de muitas polêmicas envolvendo o governo Lula. Teve a questão do INSS, tem a questão agora até da morte, né, dessa brasileira, uma coisa lamentável lá. Aí o governo inicialmente demorou para agir, aí depois, quando o Pato já tinha falado que ia pagar para trazer o corpo dela de volta, aí que o Lula fez um tweet falando que o governo ia acionar ali a embaixada e tal. Então, assim, gente, é muita coisinha. Trem do IOF, ó, o trem, né? Vocês percebem que eu sou mineiro. É o trem do IOF que vai, aí o governo sofre uma derrota e que nem foi captada por essa pesquisa, porque isso aí tudo respinga muito ali na questão do governo. Passa a ideia de bagunça, de que foi derrotado. Essa derrota desse decreto no Congresso, a última vez que aconteceu isso foi no governo Collor, que sofreu impeachment. Para vocês verem como esse governo agora está fragilizado no Congresso. E assim, é uma questão para ser avaliada. Como é que você, né, não tem que ter alternativas, pegando aqui o IOF? A arrecadação, o arcabouço fiscal, teve que cumprir o déficit, a meta. Aí você tem que aumentar o imposto, justo esse governo que já está aí rotulado de taxar, Então tem que ter outras formas. Por que não mexer no dinheiro dos super ricos aí, cortar a renúncia fiscal, sobretaxar ou supertaxar aí questão de grandes heranças? Então tem alternativa sim, mas para isso tem que cutucar em quem está no andar de cima. E o IOF, apesar da propaganda de que era alguma coisa para, não, vamos aqui mexer nos super ricos. Não, gente, o IOF, você que tem um cartão de crédito aí e tal, você que vai pegar um empréstimozinho para comprar uma motinha, você que está querendo comprar uma casa financiada, o IOF pega todo mundo também que mexe com isso. Mas a propaganda de alguns é que o IOF era para mexer com super ricos. Não é. Também mexeria em algum aspecto, mas mexe com todo mundo, com o super rico, com o pouco rico, com o nada rico. Então esse é um ponto aí. Agora o governo ameaça entrar no STF, recorrer, judicializar isso. Olha, se fizer isso aí, eu acho que a tendência é até piorar para o governo na relação com o Congresso. Congresso que sim, tá cheio de gente que não tem nenhuma preocupação com o país, nada de braçada nas emendas, tá errado muita coisa, mas o Congresso ter essa baixa qualidade não torna algumas decisões do governo corretas. E tem que ter seriedade para encarar este frente. Mas tem gente que prefere tapar o sol com a peneira e achar que não, tá tudo certo, o Congresso é que tá errado. Aí, meus amigos, o tempo vai passando, a gente vai vendo cada vez mais pesquisas mostrando aqui situações como essa. Depois, não adianta chorar o leite derramado. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!